Nós temos alguns assuntos hoje aqui com você que envolve esse despertar da sabedoria, da inteligência e a relação disso com o conhecimento. Essa é uma playlist aqui no canal. Nós queremos tocar com você nesta questão da liberdade. Afinal, o que é liberdade? Essencialmente, qual é a verdade sobre a liberdade? Nós não sabemos o que é a liberdade. O que eu tenho colocado aqui é que nós, na realidade, sabemos muito pouco sobre todos esses assuntos. E, em geral, o nosso modo de interpretar qualquer um desses temas que nós tratamos aqui é bastante particular, em razão da presença de uma mente condicionada. Tudo isso nós precisamos investigar, perceber, compreender. Só então teremos um contato direto, real, com a verdade sobre esses assuntos aqui abordados. Então, essa mente em nós, ela é uma mente condicionada. Nós temos um modo de atuação na vida que parte desse princípio de modelo aprendido pela sociedade, pela cultura, pelo mundo. O seu comportamento na ação, na expressão de pensamentos, de sentimentos, de emoções, em geral, todo esse comportamento, como é o resultado de um condicionamento que você aprendeu, que nós aprendemos do mundo, nossas ações não são livres. Nossas atuações na vida. E observe, a vida ocorre sempre dentro de um processo de relacionamento com o mundo externo e o mundo interno. Em razão da ausência desta liberdade, pelo fato de que nossas mentes estão condicionadas, a nossa atuação na vida, a nossa atuação no mundo, é uma atuação que produz sofrimento. Para nós mesmos e para o outro. Observe que essa é uma diferenciação que nós fazemos também em razão desta formação de crença que nós temos. Nós dividimos tudo. E assim nós estamos também divididos ou separados do mundo, como seres humanos, como criaturas humanas, como pessoas. Mas não existe tal separação entre você e o outro que sofre. Entre o problema que o outro tem e o problema que você tem. Porque, basicamente, esse é um problema humano. De uma forma aparente, você pode não se sentir, no momento, atingido por esse ou aquele problema. Mas, na verdade, não existe tal coisa como uma separação, como uma divisão. Isso é algo que o pensamento em nós tem introduzido, tem nos feito acreditar. Mas estamos diante de uma ilusão. Toda confusão no mundo é a confusão em nós mesmos. Toda desordem no mundo é a desordem em nós. Essa ignorância presente em nós se reflete no mundo como esses estados problemáticos em que o mundo se encontra. Esses estados internos dentro de cada um de nós são esses estados
que se refletem externamente como problemas, confusões e desordem no mundo. Assim, o que é a liberdade? E o que representa uma mente livre? Uma mente não condicionada? Porque isso, de fato, pode ser visto de uma forma muito direta por cada um de nós. O fato de que a nossa mente é uma mente condicionada. É aquilo que eu tenho chamado aqui de condicionamento mental ou condicionamento psicológico. E se nós aqui estamos investigando, inquirindo a respeito da beleza desse encontro com a sabedoria, com a inteligência e conhecimento, nós precisamos investigar tudo isso. Que lugar tem cada uma dessas coisas em nossas vidas? Nós estamos em busca, na verdade, de uma vida livre. Um dos maiores anseios do ser humano é por liberdade. Mas nós temos interpretado, como disse agora há pouco, tudo isso de uma forma muito simplista e sem uma visão clara e completa disso. Para nós, liberdade é a ideia de liberdade externa, de expressão de liberdade. A liberdade de fazer o que você deseja, a liberdade de não precisar fazer o que não deseja, a liberdade de expressão, de ideias, de palavras, a liberdade econômica, a liberdade de ir e vir. Veja, tudo isso é algo muito particular. Aqui com você estamos falando de uma liberdade incondicional, completa e total. Algo que está fora daquilo que o pensamento possa compreender sobre liberdade. E o objetivo desses encontros aqui, nesse despertar da sabedoria, é a ciência desta incondicional, completa e absoluta liberdade. Algo possível quando temos a presença da inteligência. Nós temos aqui no canal uma playlist sobre essa inteligência, da qual tratamos aqui com você. Não é a inteligência do homem inteligente, do cientista, do especialista, do pensador, do técnico, da especialidade. Aqui estamos falando da liberdade presente em uma qualidade de inteligência que não é a inteligência de alguém, é a inteligência nela mesma. A presença da inteligência é a presença da ciência da realidade do seu ser. A não ser que este ser que você é se revele, e a revelação desse ser é felicidade, é liberdade, é amor. Não haverá real inteligência. Aqui, o objeto de estudo, aquilo que de fato estamos estudando com você, o propósito de todos esses encontros que nós temos, é investigarmos esse elemento que precisa ser estudado. E esse elemento é a ideia do eu.
a verdade sobre quem sou eu, ou o que é esse eu. Assim, uma aproximação direta da verdade sobre aquilo que nós somos. É uma aproximação desta ciência da liberdade, da sabedoria, da inteligência, e uma compreensão real de onde o conhecimento se faz necessário e onde ele não se faz necessário. Observe que o conhecimento, ele é algo especializado. Todo conhecimento, ele é técnico. Por exemplo, falar uma língua é uma especialidade, é uma especialização técnica. Curiosamente, esse conhecimento, como todos os conhecimentos, é algo que sempre presente junto com o conhecimento. Nós temos sempre a presença de algum nível de ignorância. Nós nunca, por exemplo, sabemos falar completamente tudo e de uma forma perfeita. Nós estamos sempre aprendendo, por exemplo, o nosso próprio idioma. Você nasce num país e aprende o idioma do país, desde pequeno, com o contato com a língua. Mas você morre com 100 anos, 110 anos, e não sabe tudo do seu próprio idioma. Na vida, todo conhecimento, ele é especializado. E acompanha juntamente com ele alguma sombra de desconhecimento, de ignorância. Aqui, quando tocamos com você na beleza do conhecimento, estamos tocando na importância de uma qualidade de conhecimento, que não é o conhecimento da especialização, não é o conhecimento técnico. Todo esse conhecimento técnico da especialização é algo que implica a presença do pensamento. E, naturalmente, de um elemento presente na habilidade da expressão do conhecimento, que é o experimentador. Assim, todo conhecimento, nele está presente a experiência e a presença do experimentador. Aqui, falar uma língua é um conhecimento especializado. Esse cérebro especializado é o experimentador, que expressa essa experiência do falar um idioma, ou 2 ou 3. Assim, toda forma de conhecimento é uma expressão dessa especialização, desse cérebro especializado, desse experimentador. Aqui com você, nós estamos dizendo para você que nós não precisamos desse experimentador psicológico. Há um elemento presente em nós, na vida, vivendo experiências e adquirindo experiências para si mesmo. Esse elemento é o sentido ilusório de uma identidade presente no contexto da vida, no contexto da experiência, sendo o experimentador dela. Esse elemento é o eu, o ego, esse mim. É esse elemento presente em nós que precisa ser investigado.
É isso que estamos estudando aqui com você. Como realizar o descarte desse experimentador, desse elemento psicológico presente, que sustenta experiências e atua nesse momento presente, com base em experiências que vêm do passado. Portanto, vamos compreender isso aqui com calma. Para executar uma tarefa, você precisa de conhecimento, experiência, especialização. Seja a tarefa mais simples, até a mais complicada, você precisa de uma especialização. O homem do campo, que ara a terra, que cuida das plantas, que semeia, colhe. Repare, aonde houver algum nível de conhecimento, haverá especialização. Nesse nível, precisamos da experiência, precisamos do conhecimento. Precisamos da habilidade e precisamos desse nível que é o nível do experimentador, que é a presença desse cérebro especializado naquele conhecimento. No entanto, na vida, nós não precisamos do experimentador. A ideia de alguém presente sendo o centro da experiência na vida, esse alguém presente sendo o centro é o experimentador. Essa ideia está sustentando em nós a ilusão de uma identidade presente. Então, estamos dentro de uma suposta identidade real. Ela não é real. É uma suposição criada pelo pensamento. Essa é uma crença criada pelo pensamento. A ideia de que você é alguém. Alguém presente na vida, no contato com o outro. Sendo você o experimentador da vida quando ela acontece. E a vida acontece a todo momento. E você se vê a todo momento sendo alguém presente na vida, sendo o experimentador. Isso lhe coloca em uma posição de condicionamento mental, de prisão psicológica, que é a prisão dessa crença, de que há uma separação entre você e a vida. Entre você sendo o experimentador e a vida sendo essa experiência. Aqui estamos estudando com você a possibilidade do descarte desta ilusão, que é a ilusão de alguém presente, sendo o experimentador separado da experiência. Não existe tal coisa. Não há qualquer separação entre o experimentador e a experiência. Para nós, por exemplo, o pensamento é uma experiência. E nós somos o pensador desses pensamentos, sendo o pensamento a experiência. E nós, como pensador, o experimentador. Esta separação tem que ser investigada, porque ela não existe. Estamos diante de uma crença, diante de um conceito mental, diante de um condicionamento psicológico, de um condicionamento mental. Nós estamos atuando na vida com base nesse condicionamento mental. Todas as nossas ações
comportamentos, atuações, palavras, sentimentos, emoções. Tudo está acontecendo para nós dentro dessa ilusão. Assim, estamos dentro de um processo de resposta para a vida, dando para a vida uma resposta condicionada, programada, estruturada em uma base de cultura humana. Eu me refiro a essa cultura social psicológica presente na humanidade. Assim, estamos constantemente respondendo de uma forma inadequada à vida, uma vez que essas respostas estão vindo sempre do passado, sempre desse experimentador, desse pensador. Assim, a sustentação desta manutenção, desta perpetuação, desta continuidade de comportamento que se baseia no passado, nos mantém na ausência da real inteligência, presos a esse padrão de conhecimento e experiência a nível psicológico. Portanto, não existe liberdade. Aqui estamos juntos descobrindo o que é esse aprender sobre a vida. E aprender sobre a vida requer, na vida, uma aproximação dela, sem esse elemento que se vê separado dela. Assim, quando tocamos nesta verdade sobre a liberdade, é necessário compreendermos que a liberdade não é algo para ser alcançada lá no final. Depois de uma longa caminhada, de uma longa jornada, iremos atingir a liberdade. Nós precisamos de liberdade a partir desse instante, deste momento. É a própria presença da liberdade de olhar que lhe faz perceber a psicológica condição de condicionamento. Existe um elemento aqui presente em todo o nosso padrão de comportamento humano que precisa ser descartado. Esse elemento presente é a ideia em nós, que ainda é parte desse condicionamento mental que nós recebemos desta visão de cultura psicológica humana, que é a ideia de alcançar em algum momento alguma coisa. Então, para nós, existe algum momento separado desse momento. Assim, nós temos sempre a ideia de, no futuro, seja nesse futuro próximo ou em um futuro a médio ou a longo prazo, para alcançar algum resultado. A nível psicológico, não existe tal coisa como esse futuro. Isso é uma imaginação do pensamento. Assim, encontrar a liberdade no final não é real. A liberdade é algo presente nesse instante. Quando você descobre que tomar ciência dessa liberdade requer esse aprender.
esse aprender sobre nós mesmos, esse aprender como nós funcionamos. Quando você aprende como você funciona, você descobre a liberdade logo no início. Quando você aprende como você funciona, você descobre a liberdade logo no início. É sempre no início, é sempre aqui e agora que temos a presença da liberdade e, portanto, do fim desse condicionamento. Assim, a pergunta é como romper com esse condicionamento mental? Como assumir esta verdade desta incondicional liberdade nesse instante? A resposta para isso é se dando ciência de suas reações. Dê a si mesmo ciência. Assuma para si mesmo a ciência de suas reações, daquilo que se passa com você nesse instante. Então haverá uma visão desse fundo de condicionamento mental, dessa forma de respostas condicionadas para a vida. Haverá uma visão clara desse elemento que vem do passado. Acompanhe aqui comigo como isso tem uma base em palavras bem simples. No entanto, a execução disso, a visão direta disso, requer esta energia para se dar conta. Requer essa energia para se permitir esta liberdade nesse momento. Olhar para aquilo que se passa com você nesse instante. Isso envolve diversos assuntos que temos tratado aqui no canal com você. Como ter uma aproximação de si mesmo. Como aprender sobre o autoconhecimento. Essa é uma playlist aqui no canal. A verdade sobre o autoconhecimento. Isso requer aprender sobre o autoconhecimento. Essa é uma outra playlist aqui no canal. Depois você dá uma olhadinha nessas duas playlists, ligadas à questão da revelação desta ciência do seu próprio ser, que é autoconhecimento. Assim, notem, é o autoconhecimento a base para a sabedoria, para a revelação desta inteligência, que se trata do real conhecimento. Interessante e diferente do conhecimento como nós conhecemos, que é o conhecimento que se sustenta na técnica, na especialização, na experiência. A verdade sobre o conhecimento é a presença do puro conhecer, sem o conhecedor. Assim como a verdade sobre o que é o pensamento. Observe que é o pensamento que nos direciona o tempo todo. Esse é um elemento que requer da nossa parte uma aproximação bastante aplicada para investigarmos isso, para explorarmos isso juntos. A verdade sobre o pensamento. Porque tudo isso que acabamos de colocar aqui se assenta no pensamento. Então, o que é o pensamento?
O pensamento é esse elemento em nós que sustenta esse condicionamento mental. Então, investigar a natureza do pensamento, a estrutura do pensamento, como ele surge, como ele se sustenta, como ele mantém o seu padrão de perpetuação, de continuidade. Então, qual é a verdade do pensamento? O que é o pensamento? Essa é uma playlist também aqui no canal. Outro assunto associado a essa questão do pensamento é o que é o pensar. Também é uma outra playlist. Os assuntos que nós abordamos aqui, nós temos colocado em playlists. E estamos trabalhando um por um. Há uma inter-relação entre eles. Não podemos dissociar um do outro, temos que investigá-los, estudá-los, observá-los, dentro de um contexto, dentro de um conjunto. Repare, aqui estamos nesse despertar da sabedoria. E a presença da sabedoria é a ausência do pensamento. Aqui eu me refiro a esse padrão de pensamento que nos dá o conhecimento, a experiência e a especialização para lidar com a totalidade da vida. Nós não precisamos desta qualidade de pensamento. Apenas a nível funcional, a nível técnico, sim, ele se faz necessário. Mas nesse contato com a vida, nós precisamos descobrir a beleza da vida livre deste condicionamento mental e, portanto, livre deste pensamento psicológico, que é o pensamento que sustenta essa ilusão do tempo, de alguém presente, alguém que veio do passado, está vivendo o momento presente e indo para o futuro. Não existe esse alguém. E esse alguém, repare, ele se sustenta exatamente nesse padrão do pensar. Como nós acreditamos ser o pensador nesse velho padrão. Só existe a verdade do pensar, mas não existe alguém nisso. Só existe a aparição ou o aparecimento do pensamento, mas não existe alguém nisso. Então, qual é a verdade sobre a liberdade? Sobre o fim do condicionamento mental? A realidade sobre isso revela o despertar espiritual, a iluminação espiritual, esta ciência de Deus. É isso que estamos trabalhando aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, onde estamos com você explorando isso aqui, de uma forma online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É possível a gente lidar com as pessoas como elas são, não como o pensamento dentro de nós idealiza que elas deveriam ser. Ficou claro agora o que é essa dualidade? Isso é direto da Advaita Vedanta.